o ânion fenolato, empregado na produção de corantes, é formado na ionização do fenol em solução aquosa, conforme representado abaixo. Então, você tem aí o fenol. Você tem aqui a água agindo como catalisador. Aí aqui você tem o fenolato, o íon fenolato, e você tem os famosos íons H+. Considere um processamento no qual houve a dissolução completa de 0,01 mol de fenol em água. Então, eu vou separar esse dado que vai ser importante, para formar 1 litro de solução a 20 graus Celsius. Na temperatura, a constante de acidez do fenol é 10 elevado a menos 10. Atingido o equilíbrio químico da ionização, a concentração do ânion fenolato em mol por litro na solução é aproximadamente igual a... Ele quer saber a concentração do íon fenolato, que é esse cara aqui, ó. Se você for reparar, ele não te passou as quantidades já no equilíbrio químico. Ele te dá as quantidades, te pede outra, e ele quer saber essa outra quantidade no equilíbrio químico. Pois bem, vamos analisar aí 3 etapas da reação. Vamos analisar, então, o início da reação. Vamos analisar a própria reação, quando ela é desencadeada, e quando eu chego no equilíbrio químico. Então, quando eu atinjo o equilíbrio químico. Vamos lá. Se você for olhar a reação, né, você tem aqui o fenol, que eu posso escrever de outra forma, ó, que é o C6H5OH, que está em equilíbrio com o fenolato, que é C6H5O-, e H+. Então, mais H+. Vamos lá. No início da reação, se você for reparar, eu tenho 0,01 mol de fenol, beleza? Então, eu tenho 0,01 mol de fenol. Se eu tenho essa quantidade de fenol, qual é a quantidade em mol no produto, no fenolato e o de H+? Zero. Como assim, Ricardo, é zero? Porque, olha só, a reação não aconteceu ainda. Eu só tenho um reagente, não tenho um produto. Consegue compreender? Uma outra coisa aqui, tá? Como é uma questão de soluções, a gente não trabalha muito com mol, tá? A gente tem que trabalhar uma concentração que esteja pelo menos em mol por litro, ou gramas por litro. Então, aqui é fácil calcular. Como eu tenho 0,01 mol de fenol, e essa quantidade foi ali atribuída a uma solução de 1 litro, então quer dizer que essa quantidade 0,01 mol dividido para 1 litro, então você tem 0,01 mol por litro. Essa, então, é a nossa concentração da solução ali, tá? Então, por litro, tá? Só estou complementando aí para que fique claro para vocês que é a concentração. Então, eu tenho, então, no início, 0,01 mol por litro de fenol e eu tenho 0 mol por litro de fenolato e 0 mol por litro de H+. O que acontece na reação? A concentração de fenol ele tende a diminuir para que a concentração dos produtos venha a aumentar. Então, quer dizer que desse 0,1 mol por litro, eu vou perder uma quantidade que eu não sei. Vou chamar de X. Menos X. E o fenolato e os íons H+, eu vou ganhar a concentração. Ó. Então, eu vou chamar de mais X. E aqui também mais X. Por quê, Ricardo? Porque os coeficientes estequiométricos aqui para cada um é quanto? 1, 1 e 1. Como é que funciona no equilíbrio químico? Nós vamos ter esse 0,01 mol por litro. Vou botar aqui sem unidade, tá? Para ficar claro aqui, 0,01 menos X e mais X para fenolato e mais X para esse H+. Então, eu vou pegar essas quantidades aqui, no equilíbrio. Ah, tá. Porque trata-se no equilíbrio. Então, você só pode trabalhar a concentração no equilíbrio, para você aplicar na constante de equilíbrio em termos de concentração. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos, então, pegar essas quantidades e vamos, então, escrever a constante de equilíbrio, que é o Kc, que é igual à concentração de, lembra? Concentração de produto, ou produtos, tá? Dividido pela concentração de reagente. É inverso, tá? Então, pego os produtos. Quem são os produtos? São esses caras aqui, fenolato e H+. Não pode errar, hein? Então, fenolato, C6H5O-. Ou você pode escrever fenolato, não tem problema, tá? E H+, na sua concentração, dividido pela concentração de fenol, que é o C6
H5OH. Se a gente for voltar no texto, tem uma informação aqui interessante. Ó. Ele falou que nessa temperatura, a constante de acidez do fenol é igual na ordem de 10 elevado a menos 10. Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir esse Kc por Ka, que é a constante de acidez, que é a mesma coisa, concentração de produtos sobre concentração de reagentes, tá? Mesmíssima coisa. Então, qual é a concentração de fenolato no equilíbrio? Fenolato no equilíbrio é mais X. Então, vou colocar aqui, ó, X vezes concentração de H+, no equilíbrio, ó, mais X também. Então, ó, X dividido pela concentração de fenol no equilíbrio, que é 0,1 menos X. Mas, gente, cai aqui para nós. Vai ficar difícil a gente trabalhar com esse menos X aqui, ó. Ricardo, sabe por quê? Porque matematicamente não vai ajudar muita gente. O que eu vou fazer, então? Eu vou desconsiderar esse menos x aqui, tá bom? Por quê? Porque eu entendo que a contribuição desse x aqui é pouca, tá? Lembra que aqui está no equilíbrio químico? E você sabe que o fenol ele tem um leve caráter ácido. Então, ele não tem um caráter ácido parecido com ácido fúrico. Ele tem um caráter ácido bem leve. Então, quer dizer que essa contribuição de X aqui é pequenininha. Então, nesse momento, eu vou desprezar as contribuições da concentração no fenol. Então, só vou considerar o 0,01, até mesmo para facilitar os cálculos. Voltando aqui, ó, esse Ka, como eu falei, ele está descrito, ó, que a constante de acidez no fenol é igual a 10 elevado a menos 10. Isso é um problema, tá? Porque não tem aí algarismo significativo, mas vamos seguir o barco, né? Ele diz que o Ka é igual a 10 elevado a menos 10. X vezes x, x ao quadrado. Então, ó, 10 elevado a menos 10 é igual a x ao quadrado. Lembrando, ó, que 1 e 1 aqui, né? O que a gente faz na multiplicação? A gente soma os expoentes. Por isso que é x ao quadrado. Então, isso acontece na multiplicação. Ó, tá aqui, x vezes x. x1 elevado a x1 sobre 0,01. Vamos multiplicar cruzado. Vai ficar 10 elevado a menos 10 vezes 0,01, que é igual a x elevado ao quadrado. Vou transformar esse 0,01 para notação científica, porque vai facilitar bastante. Vou andar com a vírgula para cá, ó. 1, 2. Eu andei para a direita. Então, o expoente vai ser negativo. Cuidado, hein? Então, ó, 10 elevado a menos 10 vezes 1 vezes 10 elevado a menos 2, que é igual a x ao quadrado. 1 vezes 10 e 10, ó, então vai ficar vezes 10 também. E o que a gente faz com os expoentes? Soma, lembra? Menos 10 com menos 2, vai ficar menos 12, que é igual a x ao quadrado. O que a gente faz agora? A gente vai aplicar a raiz quadrada dos dois lados. Serol na raiz, serol no quadrado. E aí vai sobrar x. X vai ser igual a raiz de 1 vezes 10 elevado a menos 12. Ou seja, raiz de 1 é 1, vezes 10 elevado a menos 12 é igual a 10 elevado a menos 6 em mol por litro. 10 elevado a menos 6. Ou melhor, 1 vezes 10 elevado a menos 6, que é essa cara aqui, ó, esse cara que é a letra C.